Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Sou o professor Rodrigão e para mim é uma alegria muito grande ter você aqui assistindo esse vídeo, tá? Com certeza foi pensado, né, refletido, meditado e eu espero que ele possa ser útil ao seu coração. Quero de antemão já agradecer a cada pessoa que tem feito desse canal um momento de partilha, onde que a gente, né, observa as nossas fragilidades, porém nós não deixamos, nós lutamos para que elas não tomem conta do que nós temos de melhor, porque esse é o objetivo desse canal. Partilhar sobre coisas que compõem a nossa humanidade, mas olhar para isso com muita misericórdia, olhar para isso sem aquele fatalismo todo. E o tema desse vídeo de hoje é justamente algo que é até pouco pensado, né? Porque eu tenho medo. É interessante a gente pensar sobre isso. E eu quero fazer desse vídeo um momento em que, se você tem vivido alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma coisa de ordem emocional, profissional, permita que através dessas palavras tão simples aqui, você comece a olhar as coisas de uma outra forma, comece a, né, a perceber que dá para agir, a perceber que dá para fazer diferente. Primeira coisa que a gente tem que ponderar é que o medo ele é benéfico, né? Ele é benéfico e ele é maléfico em alguns pontos. O benefício do medo é justamente me fazer pensar antes de agir, é me fazer ponderar as situações. O aspecto negativo do medo é que eu começo a antever situações que nem aconteceram, só que com base no que eu já vivi e começa a se repetir no meu presente, eu começo a projetar no meu futuro que nem existe. É engraçado observar isso. Coisas que ficaram mal resolvidas na sua história, com certeza quando elas voltam a acontecer num processo natural, num processo humano, você começa a se fechar. Automaticamente você começa a criar barreiras, começa a desanimar, porque você começa a observar o seguinte: mas espera aí, se deu errado anteriormente, o que está acontecendo agora? Só que eu te convido a olhar para a sua história, a olhar para essas pessoas, talvez para você, porque às vezes o perdão mais difícil que nós temos que dar, né, para nós mesmos, mas eu te convido a olhar para cada pessoa que tem feito você sofrer, que tem tirado a sua dignidade, que tem feito você experimentar situações que até você não gostaria. Olhar para essas pessoas com a história, olhar para a história de vida delas, se colocar no lugar dessas pessoas. Porque ao invés de ser juiz, de olhar, de bater o martelo, às vezes quando você começa a entender um pouco mais da vida do outro, você observa que ele nem queria te ofender. Só que quem sofre quer entender o porquê. E aí é quando eu permito olhar a vida de cada pessoa com o olhar de Deus, eu consigo enxergar a minha. Eu começo a perceber a humanidade que existe em cada pessoa e a fragilidade que existe ali. E é nesse processo que a gente consegue ir além da tristeza. E é até bom falar sobre ela, porque assim, a tristeza, a gente tem que diferenciar a tristeza de medo. Tristeza é um sentimento, né? Assim, quando eu vejo uma situação ruim, eu me entristeço. Quando eu vejo uma cena que não me agrada, eu me entristeço. Então a tristeza, ela me acomete. Só que quando ela se torna uma coisa constante, perene, é sinal de que o medo já está tomando conta e eu observo que aquela situação ela não tem como ser alterada e eu vou me desanimando, eu vou desgastando, eu vou perdendo a minha fé. Olhe para você ver o que o medo faz. Então, o medo é a prospecção sobre o futuro, né? Olhar para o futuro de uma forma muito negativa, de uma forma muito pejorativa, talvez até se boicotando, né? Achando que você não vai dar conta, achando que as coisas não vão dar certo. Por que não vão? Se você estiver disposto a lutar, por que não vai dar certo? Né? E aí, em relação a isso, esse medo mal resolvido provoca dentro de você uma tristeza que você vai se acostumando com ela. Você vai falando assim, ah, mas a vida é assim mesmo.
As pessoas, elas são falhas mesmo, e não existe amor verdadeiro, não existe bondade, e você começa a alimentar N situações que vão maltratando você. E percebe o seguinte, o medo, ele é fruto daquilo que você tem de melhor. Das coisas mais bonitas que você tem, que às vezes as pessoas trataram de qualquer forma, ou elas não souberam valorizar, e isso ficou uma tristeza dentro de você. É como se fosse um machucado, sabe? Uma ferida que fica ali, e que ao chegar alguém perto, você já começa a querer barrar aquele negócio. Então, por que eu estou te falando essas coisas? Porque você é uma pessoa muito boa. Você tem valores muito bonitos, que ao você desconsiderar os seus valores, você acaba se perdendo nisso. Olha o que o medo faz. Das primeiras coisas que o medo ele faz com a gente, e só para fechar essa parte, então perceba que o medo é olhar situações, até com o olhar do passado, tentando evitar que elas aconteçam, e a tristeza já é um sentimento. Só vou abrir o vídeo aqui um pouquinho, então, né? Não sei como é que vai entrar um ar aqui. Não sei como é que vai ficar essa gravação, não, mas espero que fique boa, né? Então, em relação a essa parte, o que acontece aqui? Você acaba tendo a tristeza como um sentimento. E o medo vai alimentando sua tristeza. E aí, nesse aspecto, em relação a essa parte de como lidar com isso, eu vinha te falando que o medo é a sua coisa, são seus valores. E o que o medo faz com a gente? Primeira coisa, olha, pra você ver, observa junto comigo. Ele vai fazer com que você perca a sua capacidade racional. Não é que você vai deixar de raciocinar, né? Mas acontece que é como se ficasse só um estado de choque. Você vai relembrando aquilo, você vai remoendo aquilo, e aquilo parece não ter jeito, aquilo não parece ter cura, aquilo não parece ter solução. E você vai procurar uma solução para isso, porque ninguém vai ficar ali sofrendo por sofrer. E a busca dessa solução é que é a resposta. Então tem dois caminhos para isso. Eu pego esse medo que eu tenho e essa tristeza que eu tenho e apresento a Deus, ou eu pego toda essa carga que eu estou vivendo e quero viver de acordo com a minha humanidade, de acordo com a minha razão. E com certeza, a pessoa sem Deus, ela é muito fraca, porque ela só olha com a razão, e a razão diz para ela, vai dar errado, não vai ter jeito, não tem como. E aquilo ali vai criando raiz dentro daquela pessoa, ela vai ficando, e ela vai tentando de forma desesperada lidar com aquilo para não sofrer, buscando alegria. E ao buscar alegria na forma como ela acha que é, o que acontece? Ela vai se perder nos vícios dela, nos seus vícios, na sua vaidade, nas suas fraquezas. Quantas vezes nós ferimos as pessoas, nós usamos as pessoas porque nós queríamos fazer com que essa tristeza que habita em mim, ela pudesse ser atenuada, ela pudesse ser acalmada, ela pudesse ser serenada. Só que, infelizmente, quando eu vivo os meus processos de enfrentamento simplesmente a partir das minhas forças, eu não consigo progredir. E quanto mais eu vou tentando, de forma desesperada, de forma até inconsciente, lidar com essas situações, menos ânimo eu tenho. Mais desanimado eu fico. E aí o processo inverso disso é pegar isso que te incomoda, isso que tem te feito desistir de você. E uma outra coisa que o medo faz, que eu estava esquecendo de falar, é com que você perca a sua identidade. Você deixa de valorizar suas virtudes, você deixa de valorizar aquilo que você tem de bom. Talvez pela opinião dos outros. Mas você já errou, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Quem vai parar de errar? Acontece que quando eu decido fazer diferente, e quando eu decido de verdade pedir a ajuda de Deus, é como se eu estivesse pedindo a ajuda de um pai. Como não? É um pai.
Sabe assim, talvez você, igual eu, não teve a graça de ter um pai físico ali para te orientar, para poder te dar um suporte, mas a gente tem a graça de contar com Deus. E eu te falo o seguinte, na minha história de vida, quando nos meus medos, e um medo, né, já que eu estou partilhando isso aqui com vocês, eu tinha uma raiva muito grande do meu pai. E quanto mais eu odiava meu pai, por questões pessoais mesmo, eu tinha razão para. E a palavra é essa mesmo, eu tinha razão para odiar meu pai. Porque eu olhava para a humanidade dele e não compreendia o porquê das escolhas que ele fez e por que isso me feriu. Justamente porque eu amava muito meu pai, eu fiquei com medo de amar ele. E lidando com a minha humanidade, eu simplesmente usei da razão para poder tentar levar essa situação. Só que, igual eu tô falando, quanto mais eu tentava odiar meu pai, mais infeliz eu era. E você, da mesma forma, quanto mais você tenta lidar com seus problemas sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de alguém que possa te levar até Deus, aquilo não tem solução. E aí, quando na minha tristeza, no meu medo, eu cheguei num ponto que. E Deus sempre procura a gente, é bonito isso. Deus sempre procura a gente. Talvez Ele está te procurando agora através desse vídeo. Com certeza, Ele quer consolar o seu coração. E aí, quando eu peguei esse sofrimento e coloquei nos olhos de Deus, primeiro eu pude me entender, perceber primeiro as minhas fraquezas. E aí é como se no medo eu levasse amor até Ele. Mas o amor não é um amor humano, é um amor humano também, né? Mas principalmente esse humano guiado pelo Espírito Santo. E o remédio para a dor é o amor. O remédio para a dor é o amor. Só que não é qualquer amor. É um amor misericordioso. É um amor que não tem interesse. É um amor que quer cuidar. É um amor que quer ouvir. É um amor que quer zelar. E quantas vezes a gente padece por falta desse amor? Talvez a gente não consiga nem a gente ser esse amor para as outras pessoas. Porque tem faltado primeiro Deus na minha e na sua vida. Que eu vinha falando no vídeo anterior, não basta simplesmente ir na igreja. Eu dou testemunho disso. Às vezes eu só ia na igreja e não rezava, não tinha vida de oração. E quanto isso me fez mal. Então, assim, aí voltando a esse aspecto desse amor, eu fui passando, na verdade Deus foi passando essa pomada de amor, vamos dizer assim, na ferida que era o meu coração em relação ao meu pai. E quanto mais o Espírito Santo ia me iluminando, quanto mais eu ia através de outras pessoas também, que me levaram até Deus, que me fizeram enxergar a vida de uma outra maneira, à luz dos olhos de Deus, eu pude perceber a ação desse Espírito Santo, que renova as minhas forças, que renova o meu ser, nas minhas fragilidades, sim. E aí, foi de tanto passar, vamos dizer assim, essa pomada, esse amor, esse discernimento do Espírito Santo, essa sabedoria, porque não adianta nada eu ser uma pessoa bem resolvida, ter muita intelectualidade, mas se não tem sabedoria, a sabedoria é saber viver. E a vida não é fazer só o que eu quero, a hora que eu quero, da forma como eu quero, por isso a gente se frustra. E aí, nesse momento, você adquire sabedoria a partir do momento que a gente adquire humildade e humanidade. E hoje, né, partilhando com vocês, eu consegui perdoar meu pai. Eu não. O amor de Deus nesse Espírito Santo que tocou o meu coração, isso daqui não é demagogia. Isso daqui era uma das coisas que mais me incomodava na minha história. E eu te falo aqui hoje. Sabe esse sofrimento que você está vivendo? Sabe essa autocondenação que você está vivendo? Transforma isso em oração. Transforma isso numa prece, sem pressa. Sabe assim, quando você está com alguma dor física, que é uma coisa que não passa, está constante, está tendo febre, o que você faz? Você não procura o hospital? O hospital não é para curar a dor física? E a dor da alma? Onde que a gente cura? Porque a alma é isso que me faz
acordar todo dia com vontade de lutar assim. E aqui eu quero fazer um parênteses para você que está vivendo um processo de desolação. O que é um processo de desolação? Um processo até mais agressivo, porque a pessoa ela começa a desacreditar na capacidade de viver, a pessoa começa a desacreditar nas pessoas, ela começa a desacreditar nela mesma, ela se culpa e automaticamente, aos poucos, é um processo sorrateiro. A pessoa ela vai chegando à nefasta conclusão de que não adianta nenhum esforço. E eu te falo, você que está vivendo esse processo, né, de desolação, de falta de ânimo mesmo, está na hora da gente levar esse sofrimento a Deus. Sofrimento da alma. A alma padece no corpo que falta misericórdia. E não é uma solução mágica para isso, mas é bonito. É bonito demais, porque com certeza você vai experimentando ali todo dia, dia após dia, através da graça do Espírito Santo, através de pedir, e aqui eu quero, né, pedir licença para quem não é católico, para falar de Nossa Senhora, para pedir a Maria, que venha até você, ela que suportou toda a dor do Calvário e foi coroada no final, mas não porque ela queria ser coroada, mas é porque a vitória dela veio. E aí? Não existe dor que dure até o momento em que eu resolvo passar essa pomada de amor. Através do momento em que eu vivo a minha humanidade à luz dos olhos de Deus, à luz da vontade de ser feliz. Não se acomode com a tristeza, não se acomode com o medo. Tenha paciência. Tenha paciência. O que Deus ensina pra gente é muita paciência. É ir vivendo, é ir rezando, é ir transformando isso em oração, e eu vou me fortalecendo, eu vou enxergando as coisas de uma outra forma. Sim, não desista. Não desista de você. Não acredite que as coisas não têm solução, porque elas têm na simplicidade do dia a dia. Na simplicidade de acreditar. E aí a vitória vem. A vitória em Deus vem. A vitória em Deus acontece. E aí, quando eu vivo só a minha humanidade nas minhas dificuldades, simplesmente não tem solução, mas em Deus tem. E eu quero fazer com que você que hoje olhe para a sua vida dessa forma, né? Para que você viva a mesma situação com mais delicadeza, com mais motivação, com mais garra de acordar, de perceber que a vida é um dom que Deus te deu. E que nada que você tenha feito, nada, nada, vai separar você da graça desse amor de Deus. Então viva a sua vida, coloque o seu coração naquilo que é benéfico a você. Não se entregue à dor, não se entregue ao sofrimento, não perca quem é você. Você é uma pessoa maravilhosa. Cheio de defeitos? Sim. Mas nós temos que acolher os defeitos do outro com diálogo. Nós temos que acolher a dificuldade do outro com misericórdia. E foi isso, já terminando, foi isso que Deus me fez enxergar. Que Ele não tinha me dado um pai para me amar, mas para eu amar o meu pai da forma como ele é. Olhar para a história do meu pai, perceber o tanto que ele já sofreu, e às vezes ele descontou isso em mim, na minha família, sem querer. Óbvio que o que ele fez fica a cicatriz. Ó, a marca que ele abriu fica lá. Isso aqui foi cicatrizada com amor. Toda vez que eu olho para o meu pai, eu sinto gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a ele também por tudo que ele também já fez de bom na minha vida. Meu pai é uma pessoa muito boa. Então, assim, só para fechar mesmo, tem uma passagem na Bíblia, né? Não sei se é Eclesiastes 30 a 33, fala: cultivar alegria, afasta a tristeza para longe de ti, pois nela não há utilidade alguma. E essa é uma passagem que marca meu processo de conversão. Porque quando eu resolvi voltar, as pessoas começaram: ah, mas você quer voltar?
Você vai para a igreja agora, vai pagar de santinho? Não é que eu quis pagar de santo, não é que eu quis ser diferente de ninguém, e não quero. Mas eu só quero ter direito a uma vida nova. E essa vida nova eu experimentei de verdade em Jesus, e é esse mesmo Jesus que eu hoje dou testemunho para você. Você dá conta de vencer. Não se derrote. Peça ao Espírito Santo o dom de amar, o dom de seguir, o dom de se encantar com tanta coisa boa que Deus tem para você hoje, tá? É isso. Um grande abraço, fique com ele. Até mais.